6 brasileiros são acusados pela polícia de Massachusetts de integrar rede de tráfico de armas. Tempestade severa de neve cobre mais de metade dos Estados Unidos, colocando milhões em risco. Brasil para e vibra com Fernanda Torres levando estatueta de melhor atriz no Globo de Ouro. Atletas brasileiros do tênis e do vôlei ganham destaque mundial. E estudos de médicos brasileiros são escolhidos para a conferência internacional que vai rolar na Flórida. Essa participação coloca o Brasil em destaque na área de qualidade e inovação em saúde. Olá! A polícia de Milford, Massachusetts, anunciou que concluiu as investigações de um caso que acabou com a prisão de 6 brasileiros. Eles são acusados de envolvimento em uma rede criminosa de tráfico de armas. Os suspeitos têm entre 20 e 30 anos de idade. A investigação de 9 meses da polícia de Milford resultou na descoberta de um esquema de tráfico de armas. A nacionalidade dos detidos não foi confirmada, mas há indício de que há envolvimento de brasileiros. Entre os suspeitos estão Matheus Souza de Araújo, de 28 anos, Lucas de Aquino Martins, João da Silva Soares e Flávio Medeiros Guimarães, todos com 20 anos. Há ainda outros 2 presos que foram apontados como possíveis membros da quadrilha. O grupo está preso desde setembro e deve comparecer aos tribunais nesta quinta-feira. Entre as acusações que recaem sobre os detidos estão conspiração para traficar armas de fogo, porte de arma de fogo sem licença, posse de munição sem licença e posse de arma de fogo com número de série adulterado. Esses rapazes, infelizmente, terão que passar pelo processo criminal e depois o processo migratório. Como é que funciona isso? Então, primeiramente, eles passarão pelo processo criminal, audiências, se houver uma condenação, servir a sentença e a pena. E depois, quando a pessoa termina a sentença, quando cumpre a pena aqui nos Estados Unidos, a pessoa é transferida para a corte de deportação, certo? Para passar pelo processo de deportação. Então, é um processo longo, complexo, certo? Onde tem a faceta criminal e a faceta de imigração. Mas, além disso, infelizmente, esse tipo de detenção, esse tipo de crime alimenta uma narrativa contra o imigrante, certo? Que o imigrante está aqui para vender armas, vender drogas, cometer crimes. Então, é uma consequência para esses jovens, mas também para a comunidade de imigrantes. O surfista brasileiro de ondas gigantes, Danilo Couto, usou as redes sociais para avisar os fãs que tem passado por um momento difícil. Em um post emocionado, ele relatou que na virada do ano perdeu a filha mais velha. Tiare Beatriz Couto morreu em um acidente no Havaí. O baiano publicou ontem uma declaração à filha, que nasceu aqui nos Estados Unidos, dizendo que ela só espalhou amor por onde passou. A causa do acidente não foi divulgada. Tiare, que cursava estudos ambientais e ciências políticas na Universidade de Utah, em Salt Lake City, sempre acompanhava o pai nas competições de surf. Vários outros ídolos brasileiros do esporte também usaram as redes sociais para prestar homenagens à jovem de 19 anos e oferecer condolências ao amigo. Na Flórida, um brasileiro testemunhou cenas desesperadoras em um condomínio de Deerfield Beach. Um cachorro da raça Pitbull solto atacou violentamente 2 pessoas que precisaram ser internadas. Uma delas é uma criança de 11 anos. A uma rede de TV local, o menino contou que 3 cachorros grandes estavam soltos no condomínio e um deles acabou avançando sobre ele, que tentou lutar contra o animal para se proteger, mas acabou sendo atacado. Ele gritou por socorro, adultos chegaram no local e conseguiram salvar a criança. Um desses adultos foi o dono dos animais, que também acabou sendo atacado nessa hora. Após o incidente, o Broward Animal Service foi chamado ao condomínio e apreendeu os cachorros. Segundo as autoridades, o animal que provocou o ataque estava incontrolável. Testemunhas do caso, como este brasileiro, dizem que os agentes fizeram disparos contra os animais. Um deles, supostamente o que causou o ataque, teria sido atingido. Eu vim para fora de toda a situação, estava cheio de policiais aqui ao redor do condomínio todo. E pelo que eu sei, ele mordeu o dono também, o cachorro mordeu o dono e saiu correndo depois que os policiais chegaram. Os policiais ficaram correndo o condomínio inteiro perseguindo esses cachorros. Até que encontraram um deles em algum lugar aí. E
Quando encontraram ele, creio eu que mataram ele, pois eu vi só o corpo do cachorro jogado no chão. Não sei se anestesiaram ele ou se mataram, mas ele estava caindo no chão. As autoridades dizem que um dos animais passou pelo processo de eutanásia e que todos os cães apresentavam sinais de maus tratos e tinham ferimentos pelos corpos. Agora eu tenho meio medo do cara que mora em cima de mim, porque é por causa dos pitbull. Eu não sei muito sobre ele ou como ele trata os cachorros, mas os cachorros já pareciam meio agressivos desde antes disso acontecer. Então, e de madrugada eles sempre ficavam se mexendo, porque eu fico ouvindo os passos deles em cima de mim. Nos Estados Unidos, em média, são registrados 4,5 milhões de ataques de cachorros por ano. Mais de metade deles tem crianças como vítima. No ano passado, esse tipo de situação causou a morte de 478 pessoas aqui no país. Os dados são da Dogster Statistics. E tem brasileiro precisando da ajuda da nossa comunidade em Everett, Massachusetts. Ele descobriu um câncer raro pouco depois de chegar ao território norte-americano e foi internado para receber tratamento. Luciano Gonçalves de Souza chegou aos Estados Unidos em junho de 2023, mas acabou internado 3 meses depois de chegar com fortes dores no corpo em Everett, Massachusetts. Exames comprovaram que o brasileiro foi diagnosticado com um câncer no reto em estágio 3. Ele foi obrigado a parar de trabalhar e deu início ao tratamento de quimioterapia. O brasileiro não tem parentes aqui, está vivendo de doações de amigos. Ele pede ajuda da nossa comunidade para conseguir finalizar o tratamento, passar por uma cirurgia e pagar pelas internações aqui nos Estados Unidos. Quem quiser ajudar pode procurar pelas redes sociais de Luciano Gonçalves de Souza. Fui diagnosticado com câncer e desde então, eu não consegui mais trabalhar e não tenho família aqui. Tô aí, necessito da ajuda aí da comunidade brasileira. Quem puder estar ajudando aí, agradeço muito. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco a minha história aí. Tô fazendo quimioterapia, fiz radioterapia, quimioterapia. Agora eu tô fazendo outra etapa de quimioterapia e impossibilidade de trabalhar, Não tô conseguindo trabalhar. Tô sem trabalhar há mais de 1 ano. E é isso, pessoal? A gente não espera passar uma situação dessa, mas bola pra frente, Graças a Deus o tratamento tá dando certo. Só agradecer mesmo a Deus. O tratamento aqui é muito bom, mas infelizmente aí a gente não tá conseguindo trabalhar, não tô recebendo a ajuda do governo. Quem puder estar ajudando aí, eu agradeço muito aí. No próximo bloco, cidade de Nova York dá início à cobrança polêmica de pedágio em área nobre e movimentada da ilha. E em cerimônia no Congresso, vitória de Donald Trump nas eleições é certificada. Republicano tomará posse no dia 20. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. A primeira segunda-feira do ano não começou com uma boa notícia para os residentes de Nova York e dos estados vizinhos. Isso porque a cidade passou a cobrar um pedágio para a circulação de carros e caminhões dentro de Manhattan. É o chamado Congestion Price. A repórter Carolina Camargo traz os detalhes para a gente. Além do frio intenso e da neve, a volta oficial para o trabalho e para a escola não teve um gosto animador para muitos moradores e trabalhadores da Big Apple. Agora, os motoristas de carro têm de pagar $9 para poder circular ao sul da Rua 60, das 5 da manhã às 9 da noite durante os dias de semana. Aos finais de semana, a cobrança começa um pouco mais tarde, a partir das 9 da manhã. Caminhoneiros vão ter de desembolsar ainda mais, de $14,40 a $21,60.
A Autoridade Metropolitana de Transporte alega que a taxa de congestionamento reduzirá o tráfego na cidade. A expectativa é ter 80 mil carros a menos circulando por dia na área. O departamento alega que a medida vai melhorar a qualidade do ar na região e ampliar investimentos no transporte público. É que o dinheiro cobrado no pedágio vai ser usado para expandir linhas do metrô, comprar novos vagões e construir entradas acessíveis nas estações. As autoridades também afirmam que a nova regra, que promete menos carros nas ruas, permitirá que a polícia, bombeiros e ambulâncias cheguem mais rápido às ocorrências. Esse pedágio tem gerado polêmica aqui em Nova York desde o ano passado. No início do verão, a governadora Kathy Hochul chegou a impedir a medida de seguir adiante, mas depois voltou atrás. Agora, o presidente eleito Donald Trump declarou que vai lutar contra essa cobrança assim que assumir o poder. Os pedágios acabam sendo utilizados como uma forma de promover a mobilidade urbana, mas o custo disso acaba sendo alto, sobretudo para as pessoas mais humildes, que acabam ficando impedidas, sob o aspecto financeiro, de acessar os centros das grandes metrópoles. Isso já aconteceu com Londres. Londres adotou esse modelo de pedagiar aquele centro da cidade e agora vai acontecer com Nova York. E isso, de um lado, sim, acaba melhorando o trânsito, mas de outro acaba restringindo a circulação de certas pessoas, restringindo o acesso das pessoas mais humildes. Os mais prejudicados com esse pedágio de Manhattan somos nós aqui da periferia da ilha que vivemos em New Jersey. A gente paga para entrar ali, a gente vai pagar para trabalhar ali dentro, para circular nesse pedágio. Paga-se estacionamento para pegar a mercadoria, levar a mercadoria. Deveria considerar, você realmente deveria considerar esses valores, porque não está fácil para ninguém, né? O ano está começando e vem uma novidade dessa. Os que vão sofrer mais são os trabalhadores, né? Este é o primeiro pedágio desse tipo em uma cidade norte-americana e a ação está sendo observada com cuidado por outras metrópoles, como Los Angeles e São Francisco. O Congresso norte-americano certificou hoje a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Essa cerimônia é uma mera formalidade no processo norte-americano, mas agora coincide com a data da invasão do Capitólio há 4 anos. E por causa desse histórico, um mega esquema de segurança foi montado no local hoje. Grades e barreiras foram colocadas em torno do prédio do Congresso em Washington, D.C., e a segurança foi reforçada. As medidas foram adotadas para evitar o mesmo cenário de 4 anos atrás. No dia 6 de janeiro de 2021, uma multidão invadiu o Capitólio e vandalizou o local para tentar impedir a confirmação de vitória de Biden. Várias pessoas foram presas. A cerimônia de hoje foi tranquila e sem surpresas. O processo foi presidido pela vice-presidente Kamala Harris, que também acumula o cargo de presidente do Senado. Ela perdeu as eleições para Donald Trump e aceitou o resultado. Donald J. Trump, of the state of Florida, has received 312 votes. Kamala D. Harris Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes. O Congresso fez a contagem dos votos e confirmou que o republicano Donald Trump somou 312 delegados contra 226 da democrata Kamala Harris. A posse do novo presidente dos Estados Unidos está marcado para o dia 20 de janeiro. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira que vai renunciar ao cargo. O Partido Liberal, liderado por ele, agora vai escolher um substituto. E com a mudança, os trabalhos do parlamento ficarão suspensos até 24 de março. Justin, de 53 anos, vem perdendo apoio do próprio partido e enfrentando uma crise de popularidade. Ele chegou ao poder em 2015 e se tornou um dos mais longevos primeiros-ministros canadenses. Mas nas eleições de 2021, o partido dele não obteve maioria para governar. Aos poucos, a crise foi se instalando ao redor da liderança canadense e piorando por uma série de fatores, como o aumento do custo de vida da população.
Agora a gente muda de assunto e fala do Oriente Médio. 3 israelenses foram mortos em um ataque armado na Cisjordânia. 8 pessoas ficaram feridas. E tem tensão também na mesa de negociação, porque Israel acusou o Hamas de mentir no suposto acordo de cessar fogo. O gabinete do primeiro-ministro israelense negou que o Hamas tenha fornecido a Israel uma lista de reféns. A declaração acontece após a imprensa internacional ter divulgado uma relação com os nomes dos sequestrados que seriam supostamente libertados em uma primeira fase de uma trégua em Gaza. Segundo o governo israelense, a lista teria sido originalmente enviada por Israel a mediadores em julho. Hoje, o Hamas voltou a lançar foguetes contra o território israelense. Um dos projéteis caiu na cidade de Sderot. Não houve relatos de feridos. Na Cisjordânia, 3 israelenses foram mortos e ao menos 8 pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros. O premier israelense Benjamin Netanyahu prometeu encontrar os assassinos e disse que ninguém será poupado. As autoridades de saúde em Gaza, controladas pelo Hamas, disseram nesta segunda-feira que ao menos 49 pessoas morreram no território nas últimas 24 horas. Após o anúncio de que um ex-militar israelense que estava no Brasil foi alvo de uma investigação da Justiça brasileira para apurar supostos crimes de guerra na faixa de Gaza, o Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que ajudou o israelense a deixar o território brasileiro. A chancelaria israelense chamou a atenção para o que os militares postam nas redes sociais e disse que as publicações podem ser usadas para promover processos legais infundados contra eles, pelo que chamou de elementos anti-israelenses. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, estudos de médicos brasileiros são escolhidos para a conferência internacional que vai rolar na Flórida. E ainda hoje, tempestade severa de neve cobre mais de metade dos Estados Unidos, colocando milhões em risco. Vai acontecer pela primeira vez em Orlando, na Flórida, o Encontro Internacional sobre Simulação de Saúde, conhecido pela sigla em inglês IMSH. É uma conferência científica que explora as mais recentes inovações e melhores práticas de saúde. A Carla Marinho mostra que neste ano 2 estudos brasileiros foram escolhidos para serem apresentados nesse encontro. O encontro deve reunir centenas de profissionais do setor de saúde que participam da conferência para aprimorar habilidades e técnicas na medicina. E neste ano, 2 projetos de uma companhia brasileira, que é referência na área, serão apresentados ao público. O primeiro leva o título Revolucionando a Gestão de Simulação em Saúde com Inteligência Artificial. A companhia Hub em Educação cria cenários clínicos cada vez mais detalhados e realistas para proporcionar um ambiente de imersão e aprendizado para os alunos. O segundo artigo mostra como a empresa brasileira desenvolve processos de qualificação avançada do corpo docente, dos alunos e dos profissionais do sistema de saúde. Essa participação coloca o Brasil em destaque na área de qualidade e inovação em saúde. O International Meeting on Simulation in Healthcare, que completa 25 anos, vai apresentar desafios, soluções e discussões para necessidades futuras nos dias 9 e 10 de janeiro, aqui em Orlando, na Flórida. Uma brasileira de 116 anos assumiu o posto de pessoa mais velha do mundo. Ela é gaúcha e alcançou essa marca após o falecimento da japonesa Tomiko Ituka, de 115 anos, em dezembro. Essa é a Inaka Nabarro Lucas, que nasceu em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, no dia 8 de junho de 1908. Desde jovem, ela sempre viveu envolta na sua jornada religiosa, morou em diversos lugares, mas atualmente fica na capital, Porto Alegre. Ela é uma apaixonada por futebol e torcedora apaixonada pelo Internacional, um time que ela escolheu porque, nas palavras dela, é um clube que representa o povo. O levantamento das pessoas mais velhas do mundo é feito pela instituição Longevity Quest. Em Washington, D.C., o presidente Joe Biden assinou uma medida que aumenta a previdência social para servidores públicos atuais e antigos. A medida vai afetar quase 3 milhões de pessoas que não recebiam pensões em sua totalidade, mas também vai pressionar a previdência social, que enfrenta uma crise.
O projeto de lei assinado por Joe Biden no final de semana abre caminho para que professores, bombeiros, policiais e outros servidores recebam aumento das pensões da Previdência Social em mais de $300. Essa correção dos valores acontece quando a nova lei revoga 2 disposições que estavam em vigor há 4 décadas e que impediam os trabalhadores públicos de receberem benefício integral se já tivessem recebendo pagamentos de outras fontes. Os defensores da lei dizem que o Social Security Fairness Act corrige uma disparidade de décadas, mas os críticos afirmam que o projeto de lei é um tiro no pé, um aumento da pressão sobre os fundos da Previdência Social que já enfrentam uma crise de insolvência iminente. Estimativas apontam que os Estados Unidos não terão mais dinheiro para pagar aposentadorias para todos os beneficiários a partir de 2035. Muitos especialistas acreditam que essa nova medida assinada por Biden também vai acelerar a data de insolvência do programa em cerca de meio ano. A seguir, atletas brasileiros do tênis e do vôlei ganham destaque mundial. E tem todos os detalhes da indicação de Fernanda Torres como melhor atriz no Globo de Ouro. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Mais de 55 milhões de pessoas estão sob alerta para a tempestade severa de inverno aqui nos Estados Unidos. E a previsão é de que esse sistema, que está provocando muito frio e neve, deve permanecer sob mais de metade do território ao longo desta semana. Do centro-oeste ao meio Atlântico, está tudo tomado de neve. No Kansas e em Missouri, a situação é tão crítica que milhares de moradores estão sem energia elétrica depois que as empresas fornecedoras do serviço foram impactadas pelo montante de neve. Já em Kentucky, Illinois e Indiana, a maior consequência da nevasca, por enquanto, é vista nas estradas. Muitas foram bloqueadas depois que dezenas de acidentes foram registrados por causa das condições extremas. De Nebraska, passando por Texas e chegando a Louisiana, as temperaturas despencaram. Em várias regiões, estão até 30 graus Fahrenheit abaixo do normal para essa época do ano. Essa tempestade de neve é a mais massiva do país da última década, segundo o Centro Meteorológico Nacional, e ela vai se arrastar ao longo da semana, gerando desafios. Somente nesta segunda-feira, as companhias aéreas do país precisaram cancelar mais de 1.300 voos por causa da tempestade. E as temperaturas vão seguir baixando. Vamos dar uma olhada no nosso telão para as mínimas. Hora da meteorologia, pessoal. Olha, em Boston, mínima de 18 para amanhã. Em Nova York, mínima de 24, tempo encoberto para essa área do país. Vai ter bastante sol da faixa de Norfolk até Atlanta, mas em Atlanta a mínima fica em 25. Na Flórida, a temperatura já está baixando. Jacksonville registrará a mínima de 34. Em New Orleans, tem previsão de bastante sol amanhã. E em Houston, um tempo mais ameno. Em El Paso, a previsão é de o sol nem aparecer, assim como em Albuquerque, mínima nessas áreas fica entre 24 e 28 Fahrenheit. Em Phoenix, previsão é de sol encoberto. Em Las Vegas também, lá a máxima não passa de 61, mínima fica em 40. E em São Francisco, previsão de tempo encoberto, máxima de 64 e mínima de 49. E a gente fala agora de esportes e vitórias brasileiras, porque a jogadora de vôlei Gabi Guimarães foi eleita a segunda melhor do mundo. Mas não é só ela que está chamando atenção nos esportes, não. O tenista brasileiro João Fonseca venceu a primeira partida do ano e, com isso, subiu no ranking internacional. João Fonseca venceu o norte-americano Ethan Quinn, de 20 anos, no sábado na Austrália. Com a vitória, a jovem promessa brasileira deu um salto no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais. Ele subiu 32 posições e está agora na colocação de número 113 na lista de melhores do mundo. No Brasil, o tenista de apenas 18 anos está em terceiro lugar, atrás apenas de Thiago Wilde e Thiago Monteiro. Até agora, João Fonseca segue invicto sem perder um set. No vôlei, a jogadora brasileira Gabi Guimarães foi eleita a segunda melhor do mundo pela Federação Internacional de Voleibol. O primeiro lugar ficou com a italiana Paola Egno.
A mineira é ponteira da seleção brasileira feminina de vôlei. Ela foi crucial para levar o Brasil ao pódio e garantir o bronze nas Olimpíadas de Paris. E ontem à noite o Brasil acompanhou atento e vibrou demais com a Fernanda Torres, ganhando a estatueta de melhor atriz de filme dramático no Globo de Ouro pelo longa Ainda Estou Aqui. A brasileira subiu no palco da premiação em Los Angeles, na Califórnia, belíssima, e ainda dedicou o troféu à mãe, Fernanda Montenegro. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. I'm still here. Foi emoção pura. Enquanto Fernanda Torres se encaminhava para o palco, o narrador do evento disse que essa foi sua primeira nomeação no Globo de Ouro e lembrou que ela se tornou a segunda brasileira indicada nessa categoria. A primeira foi sua mãe, Fernanda Montenegro. Fernanda Torres recebeu o troféu de melhor atriz das mãos de Viola Davis. My God, I didn't prepare anything because I was glad already. And this is such an amazing year for female performances. E em um discurso cheio de emoção, ela disse que realmente não esperava vencer, mas que sua nomeação mostra que só a arte é capaz de perdurar no tempo, mesmo em momentos difíceis. Ela ainda dedicou o prêmio à maior atriz brasileira de todos os tempos, sua mãe, Fernanda Montenegro. And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. E a mamãe estava lá, na frente da televisão, toda orgulhosa, assistindo a filha receber um dos mais importantes prêmios do cinema mundial. Em 1999, ela segurava a estatueta do Globo de Ouro quando O Central do Brasil foi escolhido como melhor filme estrangeiro. Mas Fernanda perdeu na categoria de melhor atriz. It's a really emotional moment, because of this film, but also because 25 years ago I was here with Central Station and Fernanda's mother. Em entrevista no tapete vermelho após a premiação, Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui, disse que estava morrendo de orgulho porque ele também dirigiu o Central do Brasil. Walter e Fernanda agradeceram o apoio da crítica ao filme brasileiro e disseram que esse tem sido um ano extraordinário para o cinema internacional, mas que agora querem descansar um pouquinho. Resting. Sleep, yes. That's the main thing. E o brasileiro está morrendo de orgulho e ansioso para a próxima premiação, o Oscar. Mas até lá vai todo mundo ficar se divertindo com os memes engraçadíssimos do resultado do Globo de Ouro, que acaba de se curvar a uma das melhores atrizes do nosso país. É isso, que venha o Oscar agora, né, gente? Bom, o Jornal Américas no Ar está terminando. Você fica com o Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite.